Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o evangelista João nos fala hoje a respeito do milagre da multiplicação dos pães que Jesus realiza em Tiberíades. O lugar tem esse nome devido à cidade desse nome fundada por Herodes Antipas, em honra do imperador Tibério. E no tempo de Jesus havia à volta desse lago várias cidades: Magdala, Cafarnaum, Betsaída, etc. E as margens deste local foram com frequência cenário da pregação do Senhor. Locais interessantes que hoje valeria a pena conhecer. E uma multidão seguia Jesus por causa dos sinais que ele operava em favor dos doentes. No entanto, isto ainda é insuficiente, porque não devemos ir à procura de Jesus por causa dos milagres, dos sinais, dos prodígios, das curas, como acontece ainda hoje, quando se coloca, por exemplo, uma propaganda, um título nas redes sociais, por exemplo, missa de cura e libertação. Naquele dia, certamente vai acontecer de participarem muitas pessoas, uma multidão. Por que isto não acontece numa missa comum? Na missa dominical, por exemplo, por que o interesse apenas naquela missa de cura e libertação? O Senhor se manifesta do mesmo modo em qualquer outra missa, porque a Santa Missa é a atualização do mistério ali, a presença real de Jesus, que na pessoa do sacerdote torna-se presente o mistério da nossa fé. Do mesmo modo, ali Jesus realiza milagres, prodígios, curas de nossas enfermidades físicas e espirituais. Nos santifica para que sejamos homens e mulheres novos. Então Jesus ali diante da multidão se senta com seus discípulos e, segundo o evangelista, Jesus quer provar os discípulos, testar a sua fé, quando chega a dizer a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Era uma multidão faminta, sedenta, que por verem os sinais do Senhor, certamente acreditavam que não iriam passar fome. E Jesus já tinha dito certa vez: eu sou o pão do céu. Embora eles ainda não tenham compreendido o verdadeiro pão que sacia a nossa fome espiritual. E vale frisar, meus irmãos e irmãs, que aqui não é e nem foi uma partilha do que eles tinham e agiram com solidariedade. Este discurso, infelizmente, é pregado nos púlpitos, na tentativa até mesmo de negar a divindade de Jesus. Ele é Deus, tudo pode. Não havia alimentos suficientes para aquela multidão. O Evangelho deixa claro isso. André, o irmão de Simão Pedro, vai dizer que tinha um menino apenas com 5 pães de cevada e 2 peixes. Então não houve uma partilha, uma divisão dos alimentos, nesse sentido de repartir o que cada um tinha. Não, só tinha ali um cesto de 5 pães e 2 peixes. E acontece a multiplicação. Eu imagino a alegria, a perplexidade dos discípulos naquela ocasião em que eles iam distribuindo e aparecendo pães do nada, digamos assim, né, com peixes. Se eram apenas 5,
de onde que estava ainda brotando como que... Ou seja, estava aparecendo outros pães, outros peixes. É um milagre. Então esta é a ideia que o evangelista passa para nós, porque Jesus é Deus. Ontem, quem meditou o evangelho, já no início, São João tinha dito: aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele é Deus, tudo pode. Para nós é impossível, mas para Deus tudo é possível. Lamentavelmente existe uma ideologia marxista, materialista, que tenta deturpar a nossa fé, que distorce intencionalmente o sentido original das passagens bíblicas, para dizer que não houve milagre, mas que houve uma partilha dos bens, algo revolucionário, que a gente não dê ouvidos a este tipo de discurso. Inclusive, Jesus vai dizer depois: vocês vieram à minha procura por causa de quê? Porque estão saciados? Porque comeram pães? Então veja que este não é o real sentido que o evangelista quer nos apresentar a respeito de Jesus. Quando Jesus tinha dito à samaritana: eu tenho uma água que, se você beber desta água, você não precisará voltar a esta fonte, porque ele sacia a nossa sede. É o pão da vida que alimenta a nossa alma. Ele, Deus, Jesus, que é Deus, é o real sentido da nossa vida. Devemos buscá-lo não por interesse, porque eu posso prosperar, porque eu posso ter saúde. Nós podemos cair nesta tentação. Somos convidados, como diz o Catecismo da Igreja Católica, a amar e servir a Deus. Apesar de tudo, Jesus é sensível às necessidades espirituais e materiais dos homens. Aqui vemo-lo a tomar a iniciativa para satisfazer a fome daquela multidão que o segue. Com estes diálogos e o milagre que vai realizar, Jesus ensina também aos seus discípulos a confiar nele perante as dificuldades que encontrarão nas suas futuras tarefas apostólicas, empreendendo-as com os meios que tiverem, ainda que sejam insuficientes, como neste caso o eram os 5 pães e os 2 peixes. Jesus estava testando a fé deles. Eles não acreditavam na providência divina. Por isso ainda era uma fé imatura. Será que Deus não pode realizar um milagre? Fazer aparecer outros pães, outros peixes? Deus pode. Mas eles ainda não estavam entendendo o questionamento de Jesus. Era uma fé imatura. Jesus entrará com o que falta. Na vida cristã, há que pôr ao serviço do Senhor o que temos, ainda que nos pareça muito pouco. O Senhor saberá multiplicar a eficácia desses meios tão insignificantes. E você, o que tem para ofertar? Qual o pouco que você tem? Será que eu vou dar conta? João 15,5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer, sem Jesus nada frutifica. A missão se torna até insuficiente. É preciso escutar Jesus. O que Jesus tem a dizer? Como fazer tal atividade, tal obra com Ele? Daí a importância da fé. Tenhamos, pois, fé, sem permitir que o desalento nos domine, sem nos determos em cálculos meramente humanos. Portanto, para superar os obstáculos, há que começar a trabalhar, metendo-nos em cheio nessa tarefa de maneira que o nosso próprio esforço nos leve a abrir novos caminhos.
Diz inclusive a carta aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Então é naquele lugar que, segundo o evangelista, onde Jesus pede para fazer sentar as pessoas, havia muita relva. E o que significa isto? Por isso é importante a gente se deter nos detalhes. Vale lembrar o Salmo 23, que fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque Ele me conduz, Ele conduz a minha vida, Ele conduz a sua vida, a nossa vida. E o Salmo 23 fala deste jardim, deste local onde Deus nos faz repousar, porque Ele cuida de nós, Ele é o pastor de nossas almas. Ele não deixará faltar. E mesmo que falte o material, nós temos tudo porque temos Deus. E Ele providenciará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. É o que nós rezamos. É interessante perceber também que o relato do milagre começa quase com as mesmas palavras com que os sinóticos e São Paulo narram a instituição da Eucaristia. Os sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então vale a pena depois a gente ler Mateus 26, 26, Marcos 14, 22, Lucas 22, 19 e 1 Coríntios 11, 25. Anota aí no seu caderno, no seu bloco de anotações e compare, porque tem tudo a ver com a Eucaristia, que significa ação de graças. Tal coincidência indica que o milagre, além de ser uma manifestação da misericórdia de Jesus para com os necessitados, é figura da Santíssima Eucaristia, da qual o Senhor falará pouco depois em João 6, 26 a 59. De outro modo, podemos dizer que o milagre denota o poder divino de Jesus sobre a matéria, e a liberalidade com que o realiza evoca a abundância dos bens messiânicos que os profetas tinham predito. Ele é Deus, tudo pode. É Jesus que tinha dito também: vossos pais morreram porque comeram aquele pão no deserto. Não era o verdadeiro pão. O verdadeiro pão do céu é Jesus. Por isso nós rezamos no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É Jesus, que nunca nos falte o pão do céu, o próprio Deus em nossa vida. Apesar de que precisamos também do pão material, é óbvio, alimentar o nosso corpo, mas isto não é o mais importante, mas é Jesus. Eu posso muito bem saciar, realizar caridade, que a gente não pode desconsiderar isso, mas é preciso evangelizar, é preciso apresentar Deus àquele irmão, àquela irmã, os ensinamentos de Jesus para que a pessoa possa se converter, mudar de vida, porque eu posso muito bem alimentar o corpo de alguém, mas o essencial é Deus, e se eu não dou, não apresento Deus, eu estou correndo um risco. E a igreja corre também um risco, um perigo de ser um assistencialista, uma organização apenas social, espécie de ONG. Não é esta a nossa intenção, a intenção da igreja. Por isso Jesus questiona: vocês vieram à minha procura por causa de quê? Irmãos e irmãs, a fé que o milagre suscita naqueles homens é ainda muito imperfeita. Reconhecem-no como o Messias prometido no Antigo Testamento, mas pensam no messianismo terreno nacionalista. Querem fazê-lo rei, porque consideram que o Messias os há de livrar da dominação romana.
Vejam, é um pensamento ainda terreno, que Jesus seria esse revolucionário que agiria de modo político totalmente contrário à proposta dos desígnios de nosso Senhor. Contudo, o Senhor, mais adiante, é o que nós veremos no versículo 26, 27, vai explicar o verdadeiro sentido da multiplicação dos pães e dos peixes. Limita-se a fugir daquele lugar para evitar uma proclamação popular alheia à sua verdadeira missão. Jesus veio implantar o seu reino, mas o seu reino não é deste mundo, foi o que ele disse a Pilatos. Os evangelhos mostram claramente como para Jesus era uma tentação o que alterasse a sua missão de servidor. Não aceita a posição daqueles que misturavam as coisas de Deus com atitudes meramente políticas. A perspectiva da sua missão é muito mais profunda. E em que consiste, Padre? A missão de Jesus consiste na salvação integral, por um amor transformante, pacificador, de perdão e de reconciliação. De igual modo, irmãos e irmãs, diletos ouvintes, não se pode confundir o cristianismo com a ideologia social ou política, por mais nobre que seja. O que é preciso então? É preciso pôr em Deus o coração de cada um, seja ele quem for. Procuremos falar a todos os cristãos para que no lugar onde estiverem saibam dar testemunho, com exemplo e com a palavra, da fé que professam. O cristão vive no mundo com pleno direito, por ser homem. Se aceita que no seu coração habite Cristo, que reine Cristo. Em todo o seu trabalho humano encontrar-se-á bem forte a eficácia salvadora do Senhor. Que Cristo reine em nossos corações e nossa vida, porque há ainda multidões sedentas de Deus, do seu amor e da sua misericórdia. Os apóstolos não estavam fugindo de sua responsabilidade, não estavam tentando se livrar de uma dificuldade. Era simplesmente uma tarefa que os superava de tal forma que nem sequer lhe passou pela cabeça que tinha algo a ver com eles. Claro, eles sentiam pena dessas pessoas, mas o que mais poderiam fazer? Portanto, as palavras do Senhor os deixariam desnorteados. Nós temos que alimentá-los, nós mesmos. O mestre, porém, não cedeu. Quis que eles carregassem esse problema em seus ombros. Talvez os apóstolos se lembrassem dessa conversa anos mais tarde, quando estavam imersos na tarefa de evangelização. Essa tarefa também superava as suas qualidades humanas, mas tinham aprendido do Senhor a não se deixar vencer pela falta de meios. Se somente tivessem 5 pães e 2 peixes, como isso teriam que enfrentar o desafio? A única coisa que Jesus quer é que deixemos a seus pés o que temos, o que podemos fazer, sem nos deixarmos sobrecarregar pelo que não temos, pelo que supera nossa capacidade. Deus é capaz de multiplicar o nosso pequeno gesto de amor e tornar-nos partícipes do seu dom. Para aqueles que estavam lá e que perceberam o que aconteceu, isso foi motivo de surpresa e admiração. Para os apóstolos foi uma clara lição de fé. Poucos meses depois, o Senhor ia pedir-lhes que tomassem sobre os seus ombros a tarefa de anunciar a boa nova a milhões de almas. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Neste sentido, os apóstolos sentiram-se interpelados pela sede que Deus tem de almas em todos os ambientes e ocupações. Amados irmãos e irmãs, a escassez de nossos pães e peixes
não deve nos impedir de fazer em todos os momentos o que está em nossas mãos. Deus proverá o que vier depois. Assim, mesmo que não nos sintamos seguros, estaremos de fato vivendo de fé. E como canta a irmã Kelly Patrícia, uma de suas canções baseada nos escritos carmelitanos, vai dizer: viver de amor é dar sem medida, sem na terra salário reclamar. Sem contar eu dou, pois convencida de que quem ama não sabe calcular. Amemos a Deus todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e busquemos fazer o que nosso Senhor nos pede, a serviço do próximo, da humanidade, a fim de que sejamos testemunhas da verdade. Que Deus abençoe a nós, a sua vida, cada um dos diletos internautas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia, boa sexta-feira para você e família. Até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria.